STJ mantém preso acusado de participar da chacina do Uber. O caso aconteceu em Goiânia em 2017. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. Internação de emergência negada a cliente que tinha plano de saúde. O requerente teve de pagar do próprio bolso R$ 67 mil. Denúncias anônimas e cartazes de procura-se. Cada vez mais, segurança pública oferece recompensa por informações que levem a criminosos foragidos. O que mudou com a publicação da lei do feminicídio? Infelizmente, estamos cercados por esse tipo de homens que acha que mulher é objeto, que acha que mulher é um pedaço de papel que ele pode rasgar. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Agência Nacional de Aviação Civil informa que vai tirar de circulação de vez aeronaves Airbus A320, operadas pela Avianca Brasil, do registro aeronáutico. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Gabriel Seafrei, com quem nós conversamos agora ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Gabriel, passageiros com voos previstos para os próximos dias devem entrar em contato com a companhia, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo, viu, Cadu? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Os passageiros devem sim procurar a Avianca. Este, inclusive, é um pedido da própria companhia aérea, já que os voos vão ser afetados pela retirada dessas 10 aeronaves. O pedido foi feito por uma empresa de leasing. O principal argumento é de que a Avianca não teria feito o pagamento de parte do financiamento desses aviões. A consequência, então, é o cancelamento da matrícula no registro aeronáutico. Bom, neste caso, os passageiros têm 2 opções. Eles podem ser reacomodados em voos da própria companhia ou de outras companhias aéreas, além da possibilidade de reembolso do valor integral pago pelas passagens. Para mais informações, basta os consumidores entrarem no site da Agência Nacional de Aviação Civil. É o anac.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Superior Tribunal de Justiça decide que acusado de participar da chacina do Uber deve continuar preso. O caso aconteceu em Goiânia em 2017. 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. E, de acordo com a Polícia Civil, o acusado ordenou o crime de dentro de uma penitenciária. A defesa do homem alegou no Superior Tribunal de Justiça excesso de prazo para a formação da culpa, porque ele está preso há mais de 240 dias sem o encerramento das investigações. Foi pedido, então, que o acusado respondesse o processo em liberdade, considerando que a prisão preventiva não seria justificada. Mas o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido e sustentou que o entendimento da Corte é que somente ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo quando há descaso injustificado do órgão judicial, o que não ocorreu no caso. Em um parecer apresentado ao Tribunal Estadual, o Ministério Público afirmou que a instrução criminal, neste caso, tem uma demora maior por conta da complexidade e gravidade dos crimes cometidos. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do pedido vai ser analisado pelos ministros da 6ª turma. Motorista de Uber não tem direito a reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa. A decisão unânime é inédita em segunda instância e foi tomada pela Justiça do Trabalho em São Paulo. O aplicativo que virou febre no mundo e polêmica entre os taxistas conta com mais de 500 mil motoristas parceiros no Brasil. Entre os atrativos estão o pagamento semanal e a liberdade para definir a jornada de trabalho. O vínculo empregatício não existe porque não há subordinação na relação trabalhista. A Uber conta com parceiros e não funcionários. Foram esses os principais argumentos do TRT da 15ª Região para negar o pedido do motorista cadastrado na empresa desde 2016. O homem justificou o pedido pelo fato de, segundo ele, haver subordinação na relação de trabalho. Mas o colegiado entendeu que há autonomia nas atividades e na jornada cumprida, sem exigência de metas, não configura o vínculo empregatício. A Unimed de Fortaleza foi condenada a pagar mais de R$70 mil por não custear internação de emergência. O paciente sofreu um infarto e buscou atendimento de emergência em um hospital próximo, mas não credenciado junto à operadora, e por isso ela se negou a custear as despesas médicas. O requerente teve de pagar do próprio bolso R$67 mil.
O caso foi parar na Justiça e o juizado da Terceira Vara Cível da capital cearense entendeu que a necessidade levou à internação em um hospital não credenciado e a negativa de pagamento levou a danos morais ao paciente. No total, a Unimed Fortaleza foi condenada a pagar R$ 72 mil de ressarcimento e danos morais. E outra notícia envolvendo redes sociais. O Corregedor Nacional de Justiça em Exercício, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, determinou a abertura de pedido de providências para apurar conduta da desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por suposta prática de conduta vedada aos magistrados em postagens feitas por ela em redes sociais, usando a imagem do então candidato à presidência da República, Guilherme Boulos. O ministro considerou ainda o fato de que tramitam no CNJ 5 procedimentos disciplinares contra a magistrada, todos relativos ao uso das redes sociais. Com a abertura do procedimento, foi dado o prazo de 15 dias para que a desembargadora se manifeste sobre as publicações. Após a resposta, a Corregedoria do CNJ decidirá sobre a necessidade ou não de abrir processo administrativo para investigar a conduta. O Ministério da Educação publicou uma portaria em que estabelece prazos máximos para expedição de registro de diplomas de cursos de graduação pelas instituições de ensino superior no Brasil. O prazo máximo para expedição do documento, a contar da colação de grau dos alunos, é de 60 dias corridos. O mesmo para o registro, que deve ser contado após o diploma expedido. No caso das instituições que não fazem o registro, os diplomas expedidos por elas devem ser encaminhados em até 15 dias para a instituição registradora. Esses prazos poderão ser prorrogados uma única vez por igual período, desde que seja feita uma justificativa pela instituição de ensino superior, que tem até abril deste ano para se adequar à norma. E a seguir, polícia paga até milhares de reais para encontrar foragidos. Hoje em dia, oferecer recompensa por criminosos foragidos ainda é comum. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu a responsabilidade do jornal Estado de Minas pelo pagamento de parcelas trabalhistas devidas a um motoboy terceirizado. O motoboy era responsável pelas entregas de jornais, cortesias e publicações do jornal Estado de Minas e trabalhava para uma empresa contratada para fazer a entrega e distribuição dos produtos. Na ação trabalhista, ele pedia que a Justiça reconhecesse a ilicitude da terceirização e o vínculo de emprego com o jornal. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região condenou o Estado de Minas a pagar as parcelas devidas pela empresa prestadora de serviços, por entender que a entrega e distribuição dos jornais são atividades essenciais aos fins e interesses da empresa jornalística. O jornal recorreu da decisão ao TST. Alegou não ter havido terceirização, nem intermediação de mão de obra, mas relação mercantil de prestação de serviços entre as partes. Ao julgar o recurso, a 5ª turma entendeu que a relação entre o jornal e a empresa onde o motoboy trabalhava era estritamente comercial e excluiu a responsabilidade de o Estado de Minas pelas parcelas trabalhistas devidas ao profissional. O relator do recurso no TST, ministro Breno Medeiros, destacou que neste tipo de contrato, uma pessoa física ou jurídica se compromete a transportar de um local para o outro pessoas ou coisas mediante remuneração, enquanto a terceirização contrata determinada empresa para executar serviços em suas próprias instalações. O ministro destacou ainda que a súmula 331 do TST, que trata dos contratos de prestação de serviços, é válida apenas para o transporte de cargas, sem imposição de prestação pessoal do empregado nas suas dependências. A decisão foi unânime. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou a Prefeitura de São Francisco de Paula a pagar em dobro as férias de uma servidora. A prefeitura pagou as férias no mesmo dia em que os salários costumavam ser depositados, mas fora do prazo estabelecido pela CLT, que determina que as férias com terço constitucional devem ser pagas até 2 dias
antes do início do período de descanso. A prefeitura recorreu, alegando que fez o pagamento fora da data marcada, mas dentro do prazo. Os desembargadores do TRT4 concordaram com o entendimento da primeira instância de que, havendo atraso, o pagamento da remuneração deve ser feito em dobro, mesmo que as férias tenham sido regularmente concedidas. Denúncias anônimas e aqueles famosos cartazes de procura-se. É assim que a polícia age com a ajuda da comunidade para encontrar foragidos da justiça. E em muitos casos vale a lei da recompensa, utilizada no Brasil e no mundo até hoje. Paga-se recompensa. 50 contos de réis para quem encontrar Virgulino Ferreira, o Lampião. Lampião foi encontrado anos depois e, em um confronto com a polícia, o rei do cangaço acabou morto. Não se sabe se a recompensa, que hoje valeria R$200 mil, foi paga. Hoje em dia, oferecer recompensa por criminosos foragidos ainda é comum. A segurança pública acredita que, apesar de toda a tecnologia disponível nas investigações criminais, a denúncia anônima ainda é o meio mais eficaz para localizar procurados pela justiça. Em São Paulo, a Central de Recompensa ofereceu R$155 mil por informações que levassem à prisão de 8 suspeitos de crimes entre os anos de 2006 e 2017. Entre os procurados estava o médico Roger Abdelmaci, por ter cometido 52 estupros contra pacientes que o procuraram na busca de reprodução in vitro. E também Renato Mariano, que abusou e matou uma criança. Valor total da recompensa, R$60 mil. No Rio de Janeiro, a situação não é diferente. O Disque Denúncia utiliza muito cartaz, oferecendo recompensa para chegar até traficantes e outros tipos de criminosos. O caso Marielle e Anderson Silva, ainda não resolvido, também tem cartaz. O governo do Ceará é outro que regulamentou uma lei e criou o Programa Estadual de Recompensa. Desde o início da semana, oferece de R$1.000 a R$30 mil para quem der informações que levem aos autores de ataques violentos no estado. A Lei 13.608 de 2018, ela prevê que os estados regulamentem essa recompensa. Ou seja, qualquer informação prestada pelo cidadão que venha a colaborar, a ajudar com a investigação criminal, poderá ser recompensada, inclusive em dinheiro. E quem conversa mais com a gente sobre esse assunto está ao meu lado, agora aqui no estúdio, o advogado Murilo Alexandre Lacerda. Muito obrigada pela participação, pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós vimos na reportagem há pouco que a lei da recompensa ela é usada com mais frequência naqueles crimes de maior peso para a ordem pública. Sim. Como é que funciona na prática? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem estabelecer recompensas em troca de informações que possam vir a ser úteis para a repressão, prevenção e a investigação desses crimes, né? O valor é definido por cada estado, município, essa competência vem de onde? O valor é da União? Existe uma lei, a Lei 13.608, né, que ela estabelece, ela permite, ela autoriza os estados, ao município e ao Distrito Federal, a criarem essas recompensas em troca dessas informações. E aí fica facultado a cada estado criar leis e regulamentar essas recompensas em troca dessas informações. Doutor, quando se fala em recompensa nesses cartazes, eu acho que vem a imagem de todos aquela coisa meio folclórica de filmes de faroeste, que na verdade era uma prática que existia realmente e que existe até hoje, pelo menos desde o século XIX, nos Estados Unidos, que é a figura do caçador de recompensas. Isso aqui no Brasil existe, funciona? Como é isso? Como é uma lei nova, né, a lei nacional, é a lei do ano passado, então, assim, a gente ainda está experimentando, né, está vendo como será. Mas, eu agora falando como advogado, né, a partir do momento que você dá a oportunidade, né, você possibilita que um particular participe dessa investigação em troca dessa pecúnia, né, desses valores, você abre um precedente para se criar um comércio, vamos dizer assim, né, um comércio penal aqui no Brasil, né, e aí você pode ter pessoas que possam querer distorcer fatos em troca do alcance
dessas recompensas. Né? Até aqui a recompensa ela seria especificamente, já que isso existia, já existia há algum tempo, fizemos até um cartaz de lampião ali, para informações que levassem à captura de uma pessoa. Isso, aí fica, como eu havia dito, fica a critério de cada estado, município, né, ou Distrito Federal, a estabelecer as condições para isso. Geralmente as condições são a elucidação de crimes já cometidos, né, a elucidação de atos ou fatos preparatórios para um crime, você possibilitando assim que você evite a consumação desses crimes, né, a localização de pessoas foragidas, declaradas foragidas por órgãos públicos ou então com ordens de prisão contra essas pessoas, ou até mesmo bens imóveis ou imóveis de pessoas que tenham envolvimento nesses crimes. Agora, doutor Murilo, de alguma forma essa lei ela vem tentar aí coibir ou enfrentar a lei do silêncio que é imposta por organizações criminosas quando há crimes dessa natureza? Sim, com certeza. O objetivo dessa lei é justamente auxiliar nessas investigações policiais, né? É diferente de uma testemunha, que a testemunha ela presenciou o crime, né? E ela participa de forma sem receber nada em troca, né? Já a denúncia não. A denúncia, aliás, essa recompensa, ela é uma pessoa que é alheia a esse crime, né? Mas que tem informações que possam ajudar ao sucesso, vamos dizer assim, dessa investigação. Bem diferente também da delação premiada, é bom esclarecer isso, sim, né? Sim, no caso da delação premiada, a pessoa que está envolvida no crime, ela participa, né, ela aceita participar cooperar, vamos dizer assim, dessa investigação. Aqui é uma pessoa completamente estranha àquele crime. Né? Os dados dessa pessoa, caso ela entre em contato com a autoridade policial, têm, por lei, de ser preservados. Sim, é condicionado a receber essas informações, né? Geralmente são canais de denúncia, é condicionado esse recebimento dessa informação à preservação da identidade do denunciante. O órgão que recebeu, ele tem esse dever. Como se recebe essa recompensa? Tem alguma comissão que vai fiscalizar isso no caso de informações mentirosas ou que não correspondem? O pagamento dessas recompensas ela está condicionada àquele sucesso, né, da investigação. E como se recebe, geralmente, através do disque denúncias, né, que os estados geralmente colocam aí para a população ligar e dar essas informações. Ok, doutor Murilo Alexandre Lacerda, muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês. Muito obrigado. E no próximo bloco, na série do Superior Tribunal de Justiça, o que mudou no Brasil com a lei do feminicídio? Para o homicídio qualificado, dentre os quais o feminicídio, você vai ter uma pena variando de 12 a 30 anos. A lei do feminicídio não veio só para punir com mais severidade assassinatos contra mulheres, mas também para combater o problema. E para saber o que mudou com a publicação da lei, vamos apresentar agora a terceira e última reportagem da série Feminicídio do Superior Tribunal de Justiça. Maurício desabafa. Em 2015, a irmã, Neide, foi assassinada pelo marido. Eles foram casados por 20 anos. O crime aconteceu justamente no dia que ela iria mudar. Ele surtou, ele puxou da arma e começou uma discussão com ela e puxou ela para dentro de casa e trancou o portão. E daí os vizinhos lá próximos relatam que foi aí por média de 30 a 40 minutos de discussão até ouvir os disparos. Foi quando ele tirou a vida dela. O assassinato de Neide foi o primeiro caso registrado como feminicídio em Ceilândia, uma cidade a 26 quilômetros de Brasília. O autor do crime foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Quanto você tem uma pena de 6 a 12 anos para um homicídio simples, para o homicídio qualificado, dentre os quais o feminicídio, você vai ter uma pena variando de 12 a 30 anos. Então, você já começa como pena base, uma pena o dobro do que é um homicídio simples. A pena atribuída ao crime de feminicídio pode ser aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência e na presença de descendente ou ascendente da vítima.
E o judiciário vem se preparando cada vez mais para enfrentar o feminicídio. É muito importante que haja um monitoramento das medidas protetivas de urgência. De nada adianta dar o pedaço de papel e o Estado não fiscalizar se aquela decisão está sendo realmente cumprida. O Poder Judiciário tem buscado progressivamente ou paulatinamente se preparar e se habilitar para enfrentar essa questão. Não só a criação de varas especializadas de violência doméstica, treinamento de juízes. Em um dos casos que chegou ao STJ, os ministros do tribunal não reconheceram o pedido de liberdade de um homem acusado de matar a ex-esposa e de tentar matar outro homem em Mato Grosso do Sul. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a prisão preventiva se justificava na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que ficou nítida a periculosidade do preso. Depois de matar a esposa, o homem recarregou a arma e tentou matar outra pessoa. Esse historiador acredita que é preciso muito mais do que apenas a presença da polícia e do judiciário. Deve haver uma ação educacional, formativa, desde a tenridade, para que as futuras gerações entendam isso, né? Os crimes cometidos contra a mulher, contra algo que, enfim, não é mais aceito e que deve ser combatido de uma maneira generalizada. O que ficou para o Maurício foi a saudade. Infelizmente, estamos cercados por esse tipo de homens que acha que mulher é objeto, que acha que mulher é um pedaço de papel que ele pode rasgar, que ele pode tirar de circulação a qualquer instante. Infelizmente, nós estamos com nossa sociedade superlotada desse tipo de homem ainda. Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres é uma das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Até o fim do mês, os tribunais de todo o país têm que responder um questionário para falar como está o cumprimento da meta. Mas antes mesmo dos tribunais pararem, dos casos pararem na justiça, as mulheres que sofrem violência doméstica devem procurar as delegacias para fazer a denúncia. Esse é o primeiro passo. Na reportagem especial de hoje sobre como funciona a justiça, você vai ver como mulheres são amparadas em uma delegacia de Brasília que oferece um atendimento diferenciado. Confira. Eu só chorava. Ele parou o carro no meio do matagal e falou, desce, que agora eu vou te matar. E eu desci e ele me deu 2 tiros. Na cabeça? Na cabeça. Você é de fato uma sobrevivente? Sim. Socorrer mulheres em situação assim de risco e ampliar a eficiência da Lei Maria da Penha é o principal objetivo do programa Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo CNJ. O Conselho estimula iniciativas que ofereçam atendimento integrado e completo às mulheres vítimas de violência. É o que faz a 38ª Delegacia de Polícia de Brasília. Aqui, em salas especiais, com espaço inclusive para crianças, pessoas treinadas de várias áreas dão todo o tipo de atendimento. Todas são voluntárias, a maioria profissionais da Universidade Católica de Brasília. Todas as demandas da mulher emergenciais são atendidas e resolvidas no ato do registro da ocorrência. O primeiro passo é o atendimento psicológico. Elas vêm fragilizadas, elas vêm muitas vezes com uma autoestima baixa. E o meu papel é, na própria narrativa delas, encontrando meios que a fortaleçam. Em seguida, é hora da orientação jurídica para dar substância à ocorrência policial. A gente tenta extrair dela o que realmente é fato e direito, o que pode ser criminalizado, o que é um tipo penal, e aí a gente conversa com ela, colocando ela mais em sintonia com o que ela vai falar na ocorrência. Depois do registro da ocorrência, se preciso, entram em ação uma assistente social e uma representante do Conselho Tutelar para apoiar os filhos dessas mulheres. O caso segue para as mãos de um juiz, mas antes mesmo de qualquer decisão, a delegacia já oferece outro serviço que pode mudar radicalmente a situação dessas mulheres:
são cursos para a formação profissional. Algumas que eu conversei, elas são espancadas na frente dos filhos e não falam nada, porque não tem, pagam aluguel, tem 2, 3 filhos pequenos e não podem fazer nada porque o agressor é o mentor da despesa da casa. Nesta sala, também em Brasília, mas fora da delegacia, funciona uma oficina de patchwork. Todas essas mulheres aprendem a lidar, a trabalhar com retalhos de pano e fazer disso uma forma de ganhar um dinheirinho, de dar um passo além na vida. Este outro curso, financiado e organizado por empresas parceiras da delegacia, forma atendentes para o setor de serviços e para o comércio. Luciene passou pelo curso e já foi contratada por uma rede de lanchonetes. Uma trajetória difícil, mas com uma grande recompensa. Depois que ele foi embora, eu fui para a rua com os meninos, catei latinha, catei pedra, papel, fui vender. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, mas depois a gente se estabilizou. A delegada Grace, principal responsável pelo sucesso do projeto, lembra que tudo é resultado da parceria do poder público com empresas e a Universidade Católica. Se esse controle for feito, não tem por que temer. Não tem por que não correr e dispor de uma ajuda que é tão salutar. A sociedade civil não tem contato com essas pessoas sozinha. E o poder público não tem condição financeira de arcar com esse tipo de demanda. Então, quando se une esses 2 entes num trabalho, eu tenho percebido que realmente tem trazido mudanças e mudanças rápidas. O caminho para dar certo depende também da coragem individual. O que eu diria para outras mulheres é o seguinte: levanta a cabeça, abra os olhos e abra a boca. Levanta a cabeça para poder se manter em pé. Abrir os olhos para ver o que está ao seu redor, porque tem um monte de gente querendo te ajudar, que pode te ajudar, que você não está enxergando. E abrir a boca é pedir socorro. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Mais notícias do Judiciário às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Aproveite seu fim de semana. Até segunda. Tchau. Tchau.